Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda na nossa terceira aula de Legislação Social e Trabalhista. É um prazer estar aqui com vocês novamente, professora Janaína Vargas Testa. Hoje a gente vai trabalhar também dois grandes temas do direito do trabalho. Vamos lá para a nossa tela para a gente ver o título da nossa aula. Trabalho remunerado e direito ao descanso. Então, a gente vai conversar, na verdade, sobre dois grandes temas. De um lado, a remuneração e o outro grande tema são, na verdade, conteúdos ligados ao direito ao descanso. Nós já conversamos em outras aulas sobre os intervalos, tanto o intervalo interjornada, que é aquele intervalo de um dia para o outro, né, de uma jornada para outra jornada, quanto também aquele intervalo intrajornada, que é aquela pausa de descanso que a gente tem que ter durante o dia de trabalho, durante a nossa jornada diária, né? Pois bem, partindo desse pressuposto, então, que a gente já falou sobre os intervalos, porque os intervalos também são conteúdos relacionados ao direito ao descanso, a nossa aula de hoje, ela, na verdade, vai permear dois conteúdos ligados ao direito ao descanso, que é realmente o descanso semanal, que é aquele dia de descanso que a gente tem durante a semana, e o nosso descanso anual, que nós conhecemos como férias, né? Então, a gente vai conversar sobre esses dois institutos ligados ao direito ao descanso. E também, obviamente, vamos falar de trabalho remunerado, logo a gente vai falar de remuneração, salário, verbas que são consideradas salariais, aquelas que não são consideradas salariais, enfim, são esses os temas que a gente vai abordar na aula de hoje, certo? Então, com isso, meus queridos, a gente, na verdade, vai conversar sobre os conteúdos que estão lá na unidade 3 do livro de Legislação Social e Trabalhista. Então, unidade 3, vamos lá ver. A gente vai fazer essa discussão, tá? Mas é importante que a gente faça aqui uma breve contextualização da nossa aula para fazer algumas perguntas, algumas reflexões sobre os temas da aula de hoje. Enfim, para que a gente comece o nosso estudo já um pouco animado, né? Já refletindo sobre os temas que a gente vai conversar. Vamos lá? Qual é a contextualização, então, da nossa aula de hoje? Você já parou para pensar o que é remuneração e o que é salário? Será que são termos sinônimos? A gente vai ver que pese no dia a dia, a gente utiliza, né, como termo sinônimo para o direito do trabalho, para a CLT, na verdade. A CLT ela faz uma pequena diferença entre remuneração e salário. E a gente vai abordar que diferença é essa. Quais são as hipóteses previstas em lei que permite o desconto do salário? Gente, o salário, em regra, ele é intangível, o que significa dizer que eu não posso promover qualquer tipo de desconto nele. Até porque o salário, ele é uma verba o quê? De subsistência do trabalhador. Então, a gente só pode promover algum tipo de desconto se houver previsão em lei. Então, a gente vai ver em que situações esses descontos podem ser realizados, ok? Aí a gente vai conversar também sobre as verbas que possuem caráter salarial, ou seja, aquilo que eu posso considerar como salário e aquilo que não é considerado salário, tá? Lembrando que o que é considerado salário vai repercutir no cálculo de outras verbas trabalhistas. O que não é considerado salário não repercute, tá? Então, por isso que essa discussão é importante, porque tudo que é considerado salário vai entrar na base de cálculo de férias, 13º, recolhimento de INSS, FGTS, etc. e tal. O que não é considerado salário não vai entrar na base de cálculo de nada, ok? A gente também vai falar dos requisitos para o reconhecimento da equiparação salarial. A equiparação salarial, ela é um instituto ligado ao princípio da igualdade, ao princípio da não discriminação no trabalho, de tal modo que, se houver dois trabalhadores fazendo a mesma coisa, na mesma função, no mesmo local de trabalho, para o mesmo empregador, com a mesma atividade, as mesmas tarefas, eles não podem ter salários diversos, tá? Então, a gente vai ver que, só que não basta também que haja essa diferença salarial. É preciso que o trabalhador que ganhe menos, né, e obviamente que esse trabalhador que ganha menos é ele que está almejando um salário maior, é necessário que ele preencha alguns requisitos. Aliás, são vários requisitos e a gente vai ver cada um deles. E também nós vamos falar então de dois institutos do direito ao descanso, que é o descanso semanal remunerado e as férias. Lembrando que
São, obviamente, direitos previstos em lei, mas que para a gente conquistar esses direitos, a gente também tem que preencher certos requisitos, como, por exemplo, a falta de assiduidade durante a semana ou a falta de assiduidade durante o período aquisitivo vai interferir no cálculo das férias e vai interferir também no descanso semanal remunerado. Ou você perde o direito ao descanso se houver, por exemplo, uma falta injustificada. Então, são todos esses aspectos que a gente vai conversar na aula de hoje, tá? E são esses questionamentos que a gente vai tentar responder ao longo da nossa aula. Bacana? Então, eu espero vocês no próximo bloco. E a gente começa agora falando sobre remuneração e salário. Antes de tudo, a gente precisa entender como a CLT tratou o tema da remuneração, o que ela entende como remuneração e o que caracteriza o salário. Vamos lá? E a gente começa então abordando o conceito de remuneração. Gente, nos termos do artigo 457 da CLT, a gente consegue entender que para a CLT, remuneração é gênero do qual o salário e as gorjetas são espécies. O que significa dizer isso, professora? Significa dizer que eu tenho a remuneração, ela é o conjunto, ela é a soma daquilo que eu recebo do meu empregador, que a gente chama de salário, com aquilo que eu recebo de terceiros, que a gente chama de gorjeta, tá? Então, a remuneração, ela é o somatório dessa contraprestação recebida por quem? Pelo empregador, né? Com a quantia que eu recebo de quem? De terceiros, que eu considero como gorjeta. Lembrando que o salário, ele pode ser pago em dinheiro ou o salário também pode ser pago parcialmente em utilidades, que são objetos, benefícios, bens que nós chamamos de salário in natura ou salário utilidade, tá? Então, vamos entender isso aqui. Para a CLT, então, remuneração é gênero. Então, é como se fosse algo amplo, que eu tenho como espécies o salário e a gorjeta. A gente sabe que a gorjeta não é uma parcela que é paga para todos os trabalhadores. Aliás, uma minoria recebe gorjeta, principalmente no Brasil, porque nós não temos essa cultura, né, de pagar gorjetas. Mas existem alguns trabalhadores que, culturalmente, por tradição, né, acabam recebendo, como, por exemplo, garçom, pessoas que trabalham em hotéis, né? Por quê? Porque daí existe essa uma cultura e também porque geralmente o restaurante, o hotel, ele cobra taxa de serviço. Essa taxa de serviço que ele cobra, ela, né, deveria, né, legalmente, ela teria que ser destinada aos empregados, que seria uma espécie de gorjeta, mas cobrada como taxa de serviço, ok? Então, assim, é uma minoria que recebe gorjeta. Mas os que recebem gorjeta no Brasil, eles recebem tanto essa gorjeta, ou seja, que é paga por terceiro, não é paga pelo empregador, mas também o seu salário, que é a contraprestação paga pelo empregador. Então, esses trabalhadores recebem remuneração, que é o salário mais a gorjeta. Os demais, que apenas recebem tão somente salário, receberiam somente o salário, que é uma espécie remuneratória. Deu para entender? E aí, lembrando que a remuneração, então, o salário, perdão, que é uma espécie de remuneração. O salário ele pode ser pago tanto em dinheiro, e aí tem que ser garantido no mínimo 30% em dinheiro, mas é possível também que seja pago em utilidades, que a gente chama de salário utilidade ou salário in natura. Certo? Bacana. Então, vamos avançar. O que mais? E aí, então, só para a gente enfatizar o que é salário, o salário, então, ele tem esse caráter de contraprestação, ele vai ser uma retribuição pelo trabalho que eu prestei. E aí, gente, em regra, nós vamos aplicar ao salário o princípio da irredutibilidade, tá? Em regra, o salário não pode ser reduzido. Eu sei que agora, durante a pandemia, nós tivemos redução salarial, mas a gente teve diante de uma excepcionalidade, diante de um momento de calamidade pública, por meio de autorização legislativa, né? A gente teve uma lei específica que permitiu essa redução. Então, é nessas condições específicas, mas, em regra, eu não posso reduzir salário, tá? A Constituição Federal, ela até prevê a possibilidade de redução salarial lá no artigo 7º, mas desde que haja acompanhamento por meio de negociação coletiva, desde que tenha a participação do sindicato, desde que haja uma justificativa plausível,
né, acompanhada de redução de jornada, mas também é uma excepcionalidade. A regra, eu não posso reduzir salário, tá? O pagamento do salário, ele tem que ser até o 5º dia útil do mês subsequente que eu prestei o serviço. A exceção é algum tipo de comissão, gratificação que o empregado recebe, que pode ser negociado um prazo diferente. Mas o salário em si tem que ser pago até o 5º dia útil, tá? E aí, como eu já havia mencionado, as verbas que possuem natureza salarial repercutem no cálculo das demais verbas, ou seja, elas vão, na verdade, fazer parte, né? Elas vão entrar na base de cálculo de férias, 13º, aviso prévio, hora extra e etc, ok? Verbas que têm natureza salarial. As que têm natureza indenizatória não entram no cálculo de nada, certo? E o salário in natura? Vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de salário? Então, vamos lá na tela. Olha só, o que é o salário in natura, então, gente? É um valor pago em bens e em utilidades que o empregador pode conceder, desde que garantido o mínimo de 30% em dinheiro. A gente também não tem no Brasil uma cultura também de pagar salário em utilidades, tá? A gente não tem, mas é possível, tá? É possível esse tipo de negociação com o empregador. E aí, gente, se o salário, utilidade, ele é salário, ele também vai repercutir no cálculo de outras verbas, tá? Se essa utilidade, ela for fornecida com habitualidade. Claro que se o empregador uma vez te deu um benefício, uma vez te deu uma utilidade, em regra, ele não faz de cálculo, ele não vai ter essa repercussão. Mas se houver habitualidade, se essa utilidade, ela for concedida sempre, aí, obviamente, ela vai ter esse caráter salarial, tá? Professora, como é que eu vou saber se a utilidade que o meu empregador está me concedendo, ela é ou não considerada salário? Aí, gente, nós temos que fazer uma análise. Toda aquela utilidade que é paga, né, que é concedida pelo trabalho que eu realizei, com caráter retributivo, com caráter de contraprestação, vai ser salário. Agora, se aquela utilidade que está sendo concedida para mim, ela é necessária para a execução do meu trabalho, não é salário, tá? Então, eu tenho que analisar caso a caso. Quer ver? Vou dar um exemplo. Imagine que o meu empregador me conceda um celular e pague as minhas contas telefônicas do meu celular. Certo? Aí ele fala o seguinte, olha, Janaína, eu vou te dar esse celular porque eu participei de uma promoção, né, e aí tive um desconto bom, e aí eu vou te conceder porque você está trabalhando super bem, você está indo super bem na empresa, então eu vou pagar também no tempo as suas contas de telefone, do seu celular e babá. Se assim ele o faz, ele está me concedendo isso como um benefício. Então, é salário. Por quê? Porque é pelo trabalho que eu estou realizando, é uma forma de contraprestação. Porque se eu utilizo esse celular, vamos imaginar que eu trabalho dentro de um escritório. Eu não saio do escritório para fazer praticamente nada. As pessoas se comunicam comigo com o telefone fixo da minha sala. Então, o celular não é um instrumento de trabalho para mim. Então, se ele está me concedendo um celular e está pagando as minhas contas telefônicas, isso é contraprestação salarial. Isso é salário. Ele está me fazendo isso como uma forma de benefício. Ele está me dando esse bem, me concedendo essa utilidade, inclusive de forma habitual, porque ele está mensalmente pagando as contas do meu celular. Isso tem caráter de retribuição pelo trabalho que eu estou realizando? Sim. Então, se é pelo meu trabalho, tem caráter salarial. Diferentemente seria se o meu empregador me concedesse o celular, pagasse as contas telefônicas para que eu utilize esse celular, porque eu fico fazendo muito trabalho externo. Então, eu preciso entrar em contato com a empresa tem que entrar em contato comigo. Então, eu utilizo o celular como um instrumento para o trabalho. Então, a utilidade que ele está me concedendo, que é o celular e o pagamento das contas, ela é necessária para a execução do meu trabalho. Então, não é salário, percebeu? Então, essa utilidade não vai ser considerada salário. Então, é essa análise que ela tem que ser feita a cada utilidade que eu recebo. Porém, todavia, além disso, além dessa análise que a gente tem que fazer, a CLT, lá no artigo 458,
ela previu algumas utilidades que não são consideradas salário. Então, ela vai dizer lá, a utilidade fornecida pelo empregador não caracteriza salário, por expressa disposição de lei. Então, por exemplo, vale transporte, uniforme, pagamento de mensalidade escolar, né? Ou até mesmo concessão de algum tipo de livro, vale cultura. São instrumentos, são elementos, né, e utilidades que a lei fala que não será considerada salário. Então, não será salário nunca em nenhuma situação, por quê? Porque a lei diz que não é, então por expressa disposição de lei, tá? Além disso, gente, tem um entendimento, só que daí esse entendimento é jurisprudencial, ou seja, são os tribunais que já julgaram várias ações nesse sentido. Tem um entendimento jurisprudencial de que concessão pelo empregador de bebidas alcoólicas e cigarro, então mesmo que ele for lá, porque bebida alcoólica e cigarro é uma utilidade que o empregador pode conceder com a habitualidade que o empregador pode conceder ao empregado, que não é necessária para a execução do trabalho, concorda comigo? Então, em tese, poderia ser considerada salário in natura? Até poderia, só que a jurisprudência diz que não é. Por quê? Porque bebida alcoólica e cigarro são nocivos à saúde. Se são nocivos à saúde, não podem caracterizar verba salarial. Tudo bem? Então, esse é o entendimento da jurisprudência, que bebida alcoólica e cigarro também não são considerados salário in natura. Certo? Bacana, vamos avançar. E as comissões? As comissões, gente, também são consideradas salário, tá? Comissão também é salário. Aliás, comissão, ela vai ser paga com base no quê? Com base na produtividade e no resultado que o empregado está entregando, né? E aí existem dois tipos de comissionista, tá? O puro, que só recebe comissão, e o misto, que vai receber uma parte de comissão e uma parte fixa. Gente, quem recebe só por comissão, e aí eu estou me referindo aqui aos empregados registrados em carteira que recebem comissão. Se eles não atingirem pelo menos o salário mínimo ou o piso da categoria deles, é necessário garantir esse mínimo, tá? Por que eu tenho que garantir um mínimo? Porque o salário mínimo é o mínimo que o empregado, que um trabalhador tem direito. Então, se vamos imaginar que ele só receba comissão. E aquele mês ele não conseguiu ter uma venda significativa, não conseguiu atingir um determinado resultado, e ele não conseguiu atingir o salário mínimo ou o piso da categoria dele, se houver o piso da categoria. Logo, tem que ser garantido a ele o mínimo, né? Ou seja, o mínimo do que ele está vendendo, tá? Então, o mínimo de salário, que pode ser o salário mínimo, ou se houver um piso da categoria que for maior, a gente tem que respeitar o piso da categoria. Tá? Essa garantia, ela é destinada aos empregados. Geralmente o autônomo, quem trabalha como autônomo, não tem essa garantia, porque o autônomo trabalha por conta e risco dele, tá? Bacana. Pra gente fechar as gorjetas. Gente, gorjeta é a parcela paga por terceiro, que pode abranger aqueles valores pagos espontaneamente pelo cliente ou aqueles que são cobrados pela empresa como taxa de serviço adicional e que vão ser distribuídos aos empregados, tá? Gorjeta não é considerado salário, não tem caráter salarial, porém, todavia, gorjeta tem caráter remuneratório. Logo, vão incidir no cálculo de várias verbas trabalhistas, com exceção dessas daqui. Gorjeta não entra no cálculo de aviso prévio, hora extra, adicional noturno e repouso semanal remunerado. Se não vai entrar no cálculo dessas verbas, consequentemente, vão entrar no cálculo das demais. Ai, professor, então quer dizer que gorjeta entra no cálculo de férias, no cálculo 13º? Sim, só não vai entrar nessas que eu mencionei aqui. Isso aqui também é um entendimento jurisprudencial, tá? Gente, lembrando que nessa situação eu só consigo aplicar esse caráter remuneratório à gorjeta quando a gorjeta for controlada.
Se ela não for controlada, não tem como fazer não tem como ter essa repercussão. Se você vai lá, ganha R$10, R$20, R$50 de um cliente, enfia no bolso, o teu empregador nem fica sabendo disso, obviamente que não vai ter controle, tá? A gente está falando das gorjetas que são devidamente controladas, certo? Ok, meus queridos, com isso a gente fecha a nossa discussão de remuneração e salário. Adicionais legais. A gente vai conversar agora sobre os adicionais previstos em lei. Vamos falar dos mais importantes, não vamos conversar sobre todos, mas vamos falar principalmente do adicional de insalubridade e periculosidade, que são verbas que possuem caráter salarial, ok? Então, vou começar ali, adicionais legais, vamos lá para nossa tela, e a gente começa falando do adicional de periculosidade. Gente, o adicional de periculosidade, ele vai ser pago para aquele trabalhador que está inserido num ambiente ou num trabalho insalubre. O que é um trabalho insalubre? Insalubre é o contrário de salubre, que é o contrário daquilo que gera saúde para alguém, tá? Então, é como se você estivesse exposto de forma constante a um agente que traz insalubridade, ou seja, um agente que faz mal à saúde. Pode ser um agente físico, pode ser um agente químico, pode ser um agente biológico, tá? Então, ruído, chumbo, bactérias são os exemplos que eu trouxe aqui. Mas tem que ser um agente que causa malefício à saúde. Se for constatada a insalubridade, aí o trabalhador ele vai ter direito a um adicional, que pode ser de 10%, de 20% ou de 40%, se o grau for mínimo, médio ou máximo, tá? Então, vamos entender como é que funciona isso aqui. Olha só, a insalubridade, então, ela é, na verdade, constatada por meio de uma perícia técnica. Então, um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, vai lá, monta um laudo da empresa, estuda a empresa, verifica com todos os seus instrumentos se tem algum agente químico no local, se tem um agente físico, se tem um agente biológico, e além dele verificar a existência desse agente, ele vai perceber a intensidade de contato com esse agente. E se há, né, vamos dizer assim, se ultrapassa o limite daquilo que o ser humano pode tolerar. Porque, na verdade, se nós estivermos, por exemplo, num ambiente que tenha insalubridade, que tenha um agente químico, por exemplo, mas o meu contato com ele é ínfimo, ou seja, ou às vezes tem até lá um ruído, vamos imaginar que é um agente físico. Tem uma máquina que faz um ruído absurdo e esse ruído é acima do limite que o ser humano pode tolerar. Aí o ambiente é insalubre. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que não é simplesmente um pequeno ruído, um pouco de poeira, um contato eventual com um agente químico, um contato eventual com um agente biológico que vai caracterizar a insalubridade. Não, isso tudo é analisado por meio da perícia técnica. Vai verificar a intensidade do contato com esse agente e se no momento que o trabalhador tem contato com esse agente, se gera mal à saúde dele. Verificando, então, que tem um ambiente insalubre, que está acima do limite de tolerância, o que o perito faz? Ele vai lá, de acordo com as normas técnicas do Ministério do Trabalho, e ele vai adequar, verificar se aquele agente insalubre, se aquela atividade realizada pelo empregado, ela é de grau mínimo, de grau médio ou de grau máximo. E aí ele vai dizer na perícia dele. Então, constatei o agente insalubre X, o empregado faz atividade Y, então ele tem contato com esse agente de forma intermitente, né, ou de forma permanente. O contato com ele gera malefício à saúde e o grau da insalubridade é de grau mínimo. Pronto, já disse que ele vai ter direito adicional de 10%. Entenderam? Então, é por meio dessa perícia que é feita. Agora, a insalubridade, para você ter direito ao adicional, você tem que fazer o quê? Você tem que, para ter direito a esse adicional, você tem que ter, de fato, contato com o agente insalubre. O que eu estou querendo dizer? Que a partir do momento em que você deixar de ter contato com esse agente insalubre, você perde o direito ao adicional.
Então, o adicional de insalubridade, ele é uma espécie de salário condição. Qual é a condição para eu receber aquela insalubridade? Laborar no ambiente insalubre. A partir do momento em que eu deixei de trabalhar no ambiente insalubre, eu não recebo mais o adicional, tá? Então, é isso que a gente tem que entender, ok? Exemplo. Eu trabalho no local que tem um ruído, uma máquina que faz um ruído muito grande. É um ruído acima dos limites de tolerância. O ambiente é insalubre, está danificando a minha audição. Ok. Aí o empregador vai lá e me concede um protetor auricular, que é um equipamento de segurança. Eu uso o protetor. Na hora que eu coloco o protetor auricular, o ruído fica no limite que eu consigo suportar, num limite suportável para o trabalhador, né? Para qualquer ser humano. Logo, eu vou continuar recebendo o adicional? Não. Por quê? Porque aquele agente físico ruído não mais gera malefícios à minha saúde. Então, o equipamento de segurança que eu estou usando, ele neutralizou aquela insalubridade. Percebeu? A partir do momento em que há neutralização da insalubridade, eu não recebo mais o adicional. Então, tudo isso tem que ser analisado pelo perito na hora que ele vai fazer a análise do local. Ele vai verificar se o trabalhador usa equipamento de segurança. Ele vai verificar, por exemplo, tem contato com determinado agente químico, mas o trabalhador está sempre usando o quê? Luva. Então, ele não tem contato direto com o agente químico. Pronto. Percebeu? Então, tudo isso tem que ser analisado, tá? Da mesma forma, olha só um outro exemplo. Se eu trabalho no local que tem uma máquina que está fazendo ruído, eu uso o protetor auricular, mas mesmo assim o ruído é acima daquilo que o ser humano pode tolerar. Então, mesmo assim, o ambiente continua insalubre. Mesmo usando equipamento de segurança, sim, o equipamento de segurança não foi capaz de neutralizar a insalubridade. Então, o que o meu empregador faz? Ele substitui aquela máquina que gera aquele ruído absurdo por uma muito mais moderna que não tem ruído nenhum. Eu vou continuar recebendo um adicional? Também não. Por quê? Porque agora a insalubridade ela foi eliminada. Não foi nem neutralizada, ela foi eliminada do local. Não existe mais a máquina que gera o ruído. Não vou mais ter direito ao adicional. Percebeu? Então, a gente tem que fazer toda essa análise no meio da perícia para verificar se há uso de equipamento de segurança, se o equipamento de segurança neutraliza ou não a insalubridade, se há possibilidade de eliminação da insalubridade por outros meios, né? E se houver, aí o empregado não vai ter direito ao adicional de insalubridade. Só tem direito ao adicional se a insalubridade, o agente insalubre do local, gerar esse malefício à saúde. Bacana? Ok. Pessoal, adicional de insalubridade, ele é pago sobre o salário mínimo. Vamos lá para a gente ver, olha só. Em regra, é sobre o salário mínimo, não é sobre o salário do trabalhador, tá? A não ser que tenha uma convenção coletiva, dispondo de maneira diversa, mas a regra é que seja pago sobre o salário mínimo. A adicional de insalubridade tem caráter salarial, é uma espécie de salário-condição, como eu já expliquei para vocês. E aí, só para a gente lembrar que a reforma trabalhista, ela permitiu fazer enquadramento da insalubridade por meio de acordo ou convenção, mas ela vedou alterar o adicional de insalubridade, quando houver supressão de direito. Então, vamos entender isso aqui. O que a reforma trabalhista disse? Olha, a gente pode fazer enquadramento da insalubridade por meio de negociação coletiva. O que é enquadrar a insalubridade? É falar que a atividade X que o trabalhador está executando é de grau mínimo. Por exemplo, trabalhador que faz coleta de lixo, grau médio ou grau mínimo, eu estou enquadrando a insalubridade. Trabalhador que faz algum tipo de... que fica manuseando determinado elemento químico, grau médio de insalubridade. Eu posso fazer esse enquadramento da insalubridade por meio de negociação coletiva, desde que eu não viole as normas técnicas que já existem, tá? Emitidas pelo Ministério do Trabalho. O que eu não posso é, por meio de negociação coletiva, ficar mudando o valor do adicional, reduzindo, né? Porque se houver supressão de direito. Falando assim, o grau mínimo de insalubridade é de 5%. Não posso, gente. Por quê? Porque a lei fala que é 10%. Eu não posso diminuir o que a lei está falando por meio de negociação coletiva. Por quê?
há redução de direito, haverá supressão de direito. Então, isso a lei não permite. Eu só posso alterar o valor adicional se for mais benéfico ao trabalhador, se eu aumentar. Mas se eu reduzir, se eu fizer supressão, não posso, tá? Ok, então vamos que vamos. O que é o adicional de periculosidade? Vamos lá ver. Gente, recebe adicional de periculosidade o empregado que está exposto a um risco, tá? Risco de perder a vida dele. Então, aqui não é um simples agente insalubre. Periculosidade é trabalho perigoso, trabalho periculoso, que gera risco à saúde do trabalhador, que gera risco à vida dele. É o trabalhador que vai estar exposto a um tipo de inflamável, explosivo, energia elétrica, ou que trabalha contra, né, segurança de pessoas e patrimônio, então trabalha armado, né, como por exemplo vigilante, ou trabalhador que labora em motocicleta, que fica dirigindo nas rodovias o tempo todo, no trânsito, dirigindo motocicleta e correndo risco de sofrer acidente. Esses empregados, então, que correm esse risco, têm direito a um adicional de 30% sobre o salário básico do trabalhador. Aqui não é salário mínimo, aqui é salário básico. Adicional de periculosidade também é salário e também é salário condição. Por quê? Porque a condição para eu receber a periculosidade é o quê, gente? É eu estar exposto ao risco. A partir, então, lá no meu setor, eu estou exposta a explosivos. Tem um monte de explosivo no setor que eu trabalho, que pode lá, né, acontecer um acidente em qualquer momento. Então, eu vou ter direito ao adicional de periculosidade. Mudei de setor, ou os explosivos foram tirados do meu setor. Vou continuar usando? Vou continuar tendo direito ao adicional? Não, porque é espécie de salário e condição, tá? Ok, só para a gente fechar, então. Outros adicionais legais, vamos lá ver. Adicional de hora extra, que é pago sobre 50% do valor da hora normal. Adicional noturno, 20% sobre o valor da hora diurna. E adicional de transferência de 25% sobre o salário para alguns empregados que são transferidos provisoriamente para outras cidades, outros estados, que mudam o domicílio deles, tá bom? É isso, meus queridos, e com isso a gente fecha a discussão de adicionais legais. Desconto nos salários e verbas não salariais. A gente vai falar agora das possibilidades legais que permitem o desconto ao salário. E vamos falar também daquilo que é considerado verba não salarial, que tem caráter indenizatório, natureza indenizatória, e que, portanto, não vai repercutir no cálculo de outras verbas, certo? Então, vamos lá. Olha só, meus queridos, o salário, em regra, ele é intangível. Então, o que significa que eu só posso descontar, promover descontos permitidos em lei, tá? O desconto tem que estar no recibo de pagamento de forma expressa e clara. Eu posso promover o desconto de adiantamento salarial, se o empregado tiver pego, né, vamos imaginar que ele pegou um vale aquele mês, obviamente que eu posso promover o desconto. Verbas que decorrem de lei, como por exemplo INSS, que é contribuição previdenciária, imposto de renda retido na fonte, tudo isso eu também posso descontar do salário, tá? Também posso descontar do salário plano de assistência odontológica, médica, previdência privada, alguma entidade recreativa que o empregado esteja participando, concedida pelo empregador. Mas é claro, gente, que isso aqui o empregado só vai aderir se ele quiser, é facultativo, tá? Então, essa autorização, ela tem que ser por escrito, ele tem que autorizar esse desconto. Também é possível promover desconto de danos que o empregado gera para o empregador. Prejuízo. Em que situações? Quando o empregado autoriza ou quando o empregado realiza esse dano por dolo. O que é no caso de dolo? O que significa dizer isso? Dolo, gente, é na verdade quando o empregado, por maneira voluntária e consciente, ele quis gerar aquele dano ao empregador. Ele quis gerar o dano, percebeu? Então, não é porque ele não foi cuidadoso, porque ele não sabia fazer o trabalho, porque por imprudência ou porque ele criou aquele prejuízo, acabou gerando aquele dano sem querer. Não é essa situação. Dolo é quando você quer de forma voluntária e consciente
promover, realizar aquela conduta, saber que você vai gerar o dano para o teu empregador e mesmo assim você faz. Então, você cria o prejuízo e o dano de forma voluntária e consciente. Isso é dolo, tá? Então, nessa situação também, a gente pode descontar do empregado. É claro que eu não preciso dizer para vocês que o empregador precisa ter prova de que realmente o empregado cometeu aquilo com dolo, tá? Ou seja, de forma consciente e voluntária, ok? Pois bem, para a gente fechar então essa discussão, verbas não salariais, vamos lá ver? Quais são elas? São verbas, então, né, gente, que não vão incidir em nenhum tipo de encargo trabalhista nem previdenciário. Ajuda de custo, que é pago, não pode ter habitualidade, tá? Que é quando quer reembolsar alguma coisa, algum custo que o empregado teve no exercício do trabalho dele. Para quem viaja, diárias de viagem, auxílio alimentação, vedado pagamento em dinheiro, algum tipo de prêmio e abono. Tá? Prêmio também é concedido quando o empregado tem lá, né, uma produtividade maior naquele mês, naquele ano, se destacou, e aí o empregador quer conceder um prêmio para ele. Pode ser em dinheiro, pode ser em utilidades também, tá? Mas prêmios também não são considerados salário. Tudo isso, gente, por expressa disposição de lei. A CLT falou expressamente que essas verbas não são consideradas salário, ok? E com isso, então, a gente fecha a nossa discussão. Vamos a uma primeira situação, problema da aula de hoje? A gente vai ver uma situação hipotética agora, mas uma situação que pode ocorrer no mundo real, né? Uma situação prática que envolve essa discussão de verbas salariais e verbas não salariais. Então, vamos lá. A gente vai fazer a leitura juntos dessa situação problema. Gente, o Fernando, ele é analista de recursos humanos e ele trabalha num hotel, certo? Aí ele foi procurado pela Beatriz. Quem é a Beatriz? A Beatriz trabalha no hotel de camareira. A Beatriz chegou para o Fernando e falou o seguinte: olha, Fernando, eu recebo gorjeta dos meus clientes, recebo salário fixo do empregador, recebo uniforme, recebo vale transporte, recebo auxílio alimentação em ticket, recebo prêmio no final do ano, recebo adicional de insalubridade e diárias de viagem quando eu preciso me deslocar para outras filiais. Então, ela recebia tudo isso. Aí ela falou o seguinte: só que quando eu fui olhar meu FGTS, eu percebi que os valores eram baixos, que o FGTS não era pago sobre toda a remuneração que eu recebo. Eu fiquei indignada, né? E quero saber se isso está certo, porque se não tiver, eu vou ajuizar uma ação trabalhista. Aí a pergunta é, gente, a Beatriz, a indignação dela procede? É justo ela exigir que o FGTS seja calculado sobre todas as verbas que ela recebe, sobre tudo isso que ela mencionou? Então, olha só, para a gente responder a nossa situação problema, a gente precisa fazer o quê? Uma análise de cada verba dessa. A gente precisa saber se a verba X, ela tem caráter salarial. Se ela tiver, ela vai entrar no base do recolhimento do FGTS. Se a verba Y tem natureza indenizatória, se não tem caráter salarial, também não vai entrar na base de cálculo do FGTS. Percebeu? Então, a gente tem que analisar o quê? A gente tem que analisar justamente todas as verbas recebidas pela Beatriz. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Diárias de viagem. Vai entrar na base de cálculo? Não, porque diária de viagem não é salário nos termos da lei. Adicional de insalubridade? Sim, porque adicional de insalubridade tem caráter salarial. Uniforme? Não. Prêmios? Também não, né? Porque não tem natureza salarial. Que mais? Uniforme também não tem, né? Por expressa disposição de lei. Gorjeta, se as gorjetas forem controladas, elas também devem repercutir no cálculo do FGTS. Né? O salário, obviamente. Mas então a gente tem que analisar verba por verba, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá para a tela. Olha só, então, gente, o que vai acontecer aqui? Justamente o seguinte, a gente vai analisar as verbas vendo uma por uma. Então lá, gorjeta tem caráter remuneratório, vai incidir sobre o FGTS, uniforme não, vale transporte não, auxílio alimentação em ticket também não, por expressa disposição de lei, prêmio também não.
Adicional de insalubridade, sim, e de áreas de viagem também não. Então, percebam que para a gente fazer toda essa análise aqui, a gente tem que olhar verba por verba, né? E aí verificar se há ou não a incidência no cálculo de outras verbas. Combinado? Tranquilo, né? E a gente fecha, então, o nosso momento da nossa SP. Interação, nosso momento agora de interação, momento de vocês conversarem comigo. Envie as dúvidas de vocês, mas também eu vou dar um minutinho para vocês, olha só, fazerem a leitura dessa atividade aqui, dessa afirmação, dizendo se ela está certa ou errada. Então, eu vou dar um tempinho para você fazer, bem como para você esclarecer suas dúvidas. Então, mande as dúvidas para mim e eu aguardo vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Olá, meus queridos! Olha só, os alunos lá de Sobral do Ceará disseram que não, hein? Que tá errada essa afirmação da nossa atividade, que aqui se trata, na verdade, de periculosidade e não insalubridade. Será que eles acertaram? Vamos lá ver. Olha só. Aí diz o seguinte pra gente, são consideradas atividades insalubres aquelas que impliquem risco, gente, para o trabalhador, que tá exposto a explosivo, inflamável e energia elétrica? Não, realmente isso aqui está errado. Na verdade, isso aqui são atividades o quê? Perigosas, chamadas também de atividades periculosas. Portanto, por isso que ela está errada, né? Na verdade, é justamente atividade mesmo periculosa e não atividade insalubre. Então, tá errado o nosso exercício, ok? É isso, obrigada pela participação de vocês, um grande beijo para todos os alunos que estão aí conectados e com isso, então, eu fecho o nosso momento de interação.
Instituto da Equiparação Salarial. A gente vai falar agora de um importante instituto ligado ao direito do trabalho, ligado à ideia de direito à igualdade, de princípio da isonomia, né? De não ter discriminação, ou seja, de não discriminação salarial, que é o Instituto da Equiparação. Então, o Instituto da Equiparação Salarial ele foi criado pela lei com esse intuito, para evitar essa discriminação e essa diferença salarial. No entanto, gente, para que o trabalhador faça jus à equiparação salarial, ele precisa preencher muitos requisitos legais. E ele precisa preencher todos. Então, assim, não são requisitos alternativos, eles são cumulativos. Então, ele precisa preencher, se ele deixar de preencher um dos requisitos, ele não faz mais direito à equiparação salarial, tá? Então, a gente vai ver como que se dá essa ideia de equiparação, o que ela envolve, que tipo de trabalhador que ela envolve. A gente vai ver os requisitos legais. Aliás, a reforma trabalhista em 2017, ela alterou um pouco esses requisitos e ela dificultou mais ainda a equiparação salarial, porque ela trouxe outros requisitos que antes não existiam, tá? E a gente vai ver então como que nós podemos interpretar cada requisito desse, vendo na prática como ocorre. Tá bom? A gente fala de equiparação e a gente também vai falar do direito ao mesmo salário no caso de substituição de empregados. Então, vamos lá para a tela. Olha só. E a gente começa, então, falando sobre a questão da equiparação salarial. Então, a equiparação salarial, ela tem por propósito atender ao princípio da isonomia e da igualdade, né? E também da não discriminação salarial, né? Ela tem esses propósitos. E aí, gente, eu vou ter dois tipos de empregados quando eu estou falando de equiparação salarial. Todas as vezes que, porventura, a gente for entrar com uma ação trabalhista pedindo equiparação salarial, a gente tem que apontar sempre o empregado paradigma. O que é o empregado paradigma? É aquele empregado modelo, aquele empregado referência, aquele empregado que ganha mais. É sempre o que ganha mais, né? E o paragonado é aquele empregado que ganha menos, é aquele que busca a equiparação. Então, por exemplo, João e Maria trabalham no mesmo setor, fazem as mesmas coisas, mas o João ganha 3.000, a Maria ganha 2.000. Então, o João é o empregado paradigma, o empregado referência, o modelo, é o empregado que eu vou me espelhar, vamos imaginar que eu seja a Maria, eu vou me espelhar para pedir essa equiparação salarial, dizer, olha, eu quero ter o mesmo salário de quem? Do João, João é o meu paradigma. Então, para que eu tenha o direito a essa equiparação, eu tenho que apontar esse empregado paradigma, eu tenho que apontar quem tem esse salário maior, tá? E eu tenho que preencher todos os requisitos. Então, vamos ver cada um deles. Primeiro, a minha função e a do colega paradigma tem que ser a mesma. Então, paragonado e paradigma tem que ter a mesma função. Eu não estou dizendo que o nome da função dos dois tem que ser igual, não é o nome da função, mas sim realmente a atividade que eles estão exercendo e as tarefas que eles estão executando. São as atividades e as tarefas executadas por cada um que devem ser iguais, tá? Então, isso é importante a gente entender, ok? Além disso, eu tenho que trabalhar para o mesmo empregador, eu tenho que trabalhar no mesmo estabelecimento empresarial, tá? Então, tudo isso tem que eu tenho que preencher todos esses requisitos. Além disso, gente, eu tenho que exercer o trabalho com a mesma produtividade, exercer o trabalho com a mesma perfeição técnica. Então, assim, não adianta se o teu colega, por exemplo, for muito mais produtivo, vamos imaginar dois advogados trabalhando num escritório. Um advogado é super experiente, faz lá, consegue ajuizar 3 ações na semana, enquanto o outro só consegue ajuizar uma porque o outro está começando agora, o outro não tem tanta experiência assim, não é tão rápido. Então, eles têm a mesma produtividade? Não tem. Então, não caberia equiparação salarial entre eles, tá? Então, o trabalho tem que ser igual, no sentido de igual valor, né? Então, com a mesma produtividade, com a mesma perfeição técnica. Tem que ter contemporaneidade no cargo ou na função, ou seja, eles têm que trabalhar de forma contemporânea, trabalhar juntos. E outros requisitos importantes são esses dois aqui, que é a diferença de tempo na função e a diferença de tempo na empresa. Entre quem? Entre o paradigma e o paragonado. Então, entre aquele empregado que ganha mais e aquele empregado que ganha menos, a diferença entre eles não pode ser superior a 2 anos naquela função e não pode ser superior a 4 anos naquela empresa. Então, eu vou dar um exemplo.
Vamos imaginar então que o João, vamos pegar um exemplo aqui de função. O João foi contratado em 2012, certo? Na empresa. E ele foi para outra função em 2013. Então, aqui ele estava na função 1, aqui ele está numa função 2. A Maria, ela foi contratada na empresa em 2017. E ela foi para aquela função em 2017, logo que ela contratou. Que ela foi contratada, tá na função 2, na mesma função que o João, tá? Então, assim que ela contratou, ela já foi para a função do João. Ok. Só que a Maria percebeu que o João recebe mais que ela. A Maria vai ter direito à equiparação salarial aqui? Vamos entender, gente. Qual é o tempo de diferença entre os dois na empresa? Se o João foi contratado em 2012 e a Maria em 2017 para trabalhar na empresa, qual é a diferença de tempo entre eles na empresa? De 5 anos. Quando a Maria foi contratada em 2017, o João já estava naquela função, naquela empresa, há 5 anos. Portanto, eles não preenchem esse requisito aqui, ó. Porque a diferença de tempo na empresa entre eles não pode ser superior a 4 anos. E nem também na função, porque, ó, se o João foi para a função em 2013 e a Maria em 2017... Qual é a diferença entre eles de 2013 para 2017? 4 anos. Portanto, o tempo na função entre eles também não é superior a 2 anos. Eu não tenho preenchimento desse requisito aqui, tá? Então, gente, eu tenho que sempre analisar a diferença de tempo naquela função entre o paradigma e o paragonado. E eu sempre tenho que analisar também a diferença de tempo na empresa entre o paradigma e o paragonado. Por que eu tenho que fazer essa análise? Porque a lei, ela criou uma presunção. Qual é a presunção que a lei criou? De que aquele empregado que está lá há mais de 4 anos, naquela empresa, já está na empresa faz mais de 4 anos, quando aquela outra empregada foi contratada, ele possui uma maior experiência, né? Ele já possui lá toda uma história com aquela empresa, o que faria jus, né? O que ele teria, então, direito a um salário diferenciado. E no tempo na função também, né, gente? Porque se ele está naquela função faz mais de 2 anos, quando a outra pessoa iniciou o trabalho naquela função, a lei também presume que o outro trabalhador tem mais experiência. Se ele já estava lá. Então, imagine que eu fui contratada, comecei a atuar naquela função em 2015. O meu colega começou a trabalhar naquela função em 2018. Quando ele entrou em 2018, eu já estava há 3 anos fazendo aquela atividade. Então, a lei pressupõe o quê? Que eu tenho mais experiência, logo justifica um salário maior, entendeu? Então, por isso que a gente tem que fazer essa análise, tá? Eu tenho que preencher todos esses requisitos que eu mencionei para ter direito à equiparação salarial e mais. Além de eu preencher todos esses requisitos, eu tenho que verificar se a empresa tem ou não um plano de cargos e salários. Ou um plano de cargo e salário, ou um quadro de carreira. Porque se houver quadro de carreira ou plano de cargos e salários, não vai ter direito à equiparação salarial. E por que não? Porque daí a gente vai ter que respeitar o quadro de carreira e o cargo de salário que a empresa possui. Percebeu? Então, eu tenho que respeitar isso, e aí vai ter os enquadramentos das funções, então vai ter lá, por exemplo, auxiliar 1, auxiliar 2, analista 1, analista 2, e o preenchimento dos requisitos para alcançar essas funções, de acordo com o plano de cargos e salário. Então, por isso que não caberia equiparação salarial, tá? E esse quadro de carreira, esse plano de cargos e salários não precisa sequer serem homologados no Ministério do Trabalho, porque antes havia essa exigência, antes da reforma trabalhista. Hoje não exige-se mais. Então, basta que a empresa tenha um quadro de carreira, um plano de cargos e salários, e, em regra ele vai ser válido, desde que ele tenha lá alternância de mudança de função por merecimento, né, por antiguidade, desde que ele respeite isso. Ok, ele é válido, tá? Tudo bem? Bacana. Então, vamos agora falar de substituição de empregados. Vamos lá. O que é substituição de empregado, gente? Quando eu estou falando de substituição aqui, eu não estou falando daquele empregado que é mandado embora e um outro vai lá e fica no lugar dele. Não é esse caso. Eu estou falando de substituições que são provisórias. Então, eu vou lá ficar na função do meu colega durante 1 mês.
né, durante as férias dele de 30 dias, porque ele vai entrar em férias e vou ficar no lugar dele. Substituição provisória. E também uma substituição que não seja eventual. O que é uma substituição eventual? Eu fiquei no lugar do meu colega durante um dia no ano, porque ele precisou faltar, né? Sei lá, a mãe dele ficou ruim, foi ao médico, ele foi na médica com a mãe, e eu substituí ele durante esse dia, durante um ano. Ou um dia no ano. É uma substituição eventual. Então, não cabe, não é dessa substituição também que eu estou falando. Eu estou falando do que, então? Eu estou me referindo a substituições provisórias, em que o empregado vai ficar no lugar do outro, mas que não seja eventual, ou seja, que tenha uma certa frequência, por exemplo, 30 dias, né, alguns meses no ano, né, ou pelo menos lá 2 semanas, não pode ser eventual, tá? Então, se a substituição for provisória e não eventual, o empregado substituto, ele tem direito ao mesmo salário do empregado que está sendo substituído, tá? Aqui não se aplica, como eu falei, as substituições eventuais, que é aquela que uma vez na vida, né, de vez em quando eu vou lá e substituo. E também não se aplica se o cargo ficar vago e indefinitivo. Por quê? Porque se o cargo ficou vago e eu passo a ocupar aquele cargo de forma definitiva, não é substituição provisória, é substituição o quê? Permanente. Então, aqui o empregador ele não tem a obrigação de pagar o mesmo salário do meu antecessor. Então, imagine que a pessoa foi mandada embora, foi dispensada. Então, uma advogada de um escritório foi dispensada e eles foram lá e me contrataram para eu assumir o lugar dela. Ela ganhava um salário, sei lá, 10 mil reais. Eu fui lá contratada para ganhar 7 mil. E aí? Eu vou poder exigir o salário de 10 mil? Não posso. Por quê? Porque eu assumi o lugar da pessoa, o cargo estava vago, tá? Então, nesse caso, não tem direito ao mesmo salário. Só teria direito se eu, por exemplo, trabalhasse naquele escritório de advocacia e a minha colega que ganha mais, fosse ficar em férias, por exemplo, e eu fosse ficar no lugar dela, cuidando dos clientes dela, fazendo as coisas que ela fazia. Aí, como a substituição é provisória, daí, nesse caso, caberia ter direito ao mesmo salário. Entenderam? Essa é a questão, então, tá bom, gente? Isso aqui também é entendimento jurisprudencial, tá? E com isso, então, eu fecho a nossa discussão. Vamos falar agora de 2 temas importantes. Um ligado ao direito ao descanso, a gente vai falar do descanso semanal remunerado daqui a pouquinho, mas a gente vai começar esse bloco falando sobre transferência de empregados. Quando eu estou me referindo de transferência, eu estou me referindo àqueles empregados em que vão mudar, alterar o domicílio deles. Não é aquele empregado que vai mudar de uma filial na mesma cidade, né? Trabalha lá na filial do centro, aí vai trabalhar na matriz do centro e vai trabalhar na filial de um bairro na mesma cidade. Não. Ou transferência de sede, transferência de função, de local, né? Não, de setor, não. Eu estou falando de transferência em que haverá mudança de domicílio do empregado. O empregado vai mudar de casa, de residência dele, tá? É desse tipo de transferência que eu estou falando. Pois bem, em regra, essas transferências, elas devem ser executadas com autorização do empregado. Então, o empregador, ele não poderia, em tese, determinar a transferência desse empregado, tá? A não ser que ele concorde. Então, ou seja, com a anuência dele. No entanto, todavia, a lei, ela possibilita em algumas situações essa transferência unilateral, de forma unilateral, ou seja, o empregador vai determinar a transferência do empregado mesmo sem a anuência dele. Percebeu? Então, a regra é que ele concorde, mas existem situações em que o empregador pode determinar essa transferência. Então, vamos ver que situações são essas. Olha lá. Então, gente, nós começamos ali a falar justamente da transferência, que pressupõe mudança de domicílio, né? E quando que essa transferência ela pode ser unilateral, ou seja, sem a anuência do empregado? Em que situações? Quando o empregado tem cargo de confiança, desde que o empregador comprove a necessidade do serviço dele,
tá? Aqui, por exemplo, no caso de transferência definitiva, o empregado realmente vai ser transferido de forma definitiva. Também posso transferir de forma definitiva, sem a anuência do empregado, aqueles empregados que possuem uma cláusula no seu contrato de trabalho de transferência, tá? Pode ser uma cláusula explícita, uma cláusula implícita, desde que eu comprove o que também? A necessidade do serviço. Quando também ocorrer extinção do meu estabelecimento empresarial, perdão, eu também posso transferir esse empregado de forma definitiva, tá? Agora, eu ainda também tenho a possibilidade de transferir o empregado de forma provisória. Como assim? Ah, vou transferir o empregado para ficar 1 ano, 2 anos, né? No máximo aí uns 3 anos. A lei não fala, tá, gente? O que é transferência provisória e definitiva, qual é o prazo, ela não fala. Mas a jurisprudência vem apontando alguns caminhos. Então, a jurisprudência fala, por exemplo, se for até 3 anos essa transferência, ela pode ser considerada provisória. Então, vai depender muito do caso concreto, tá? Mas vamos imaginar que eu precise que eu vou abrir uma filial num outro estado, e eu preciso de alguém para ficar lá durante 1 ano para montar essa filial para mim. Para admitir empregados, para treinar os novos trabalhadores, né? Vamos imaginar que vai ter uma obra nessa filial e eu preciso que alguém acompanhe e eu preciso de alguém de confiança para fazer isso. Então, ou seja, eu tenho necessidade do meu serviço e eu quero que esse trabalhador fique lá apenas durante 1 ano. Então, aqui é a transferência provisória. Nesse caso, gente, eu posso transferir qualquer empregador que eu quiser. Não precisa ser empregado que tenha cargo de confiança ou que tenha cláusula no contrato dele. Não, não precisa. Qualquer empregado eu posso fazer isso, desde que essa transferência seja provisória. Só que aqui eu tenho que ter um custo. Eu tenho que pagar para esse empregado transferido um adicional de transferência para ele. Por quê? Porque se ele vai ser transferido de forma provisória, ele vai ter um custo maior para ficar durante aquele tempo naquele local, não vai? Então, esses 25% seria uma forma de compensar esse custo, de reembolsá-lo, na verdade, tá? Então, enquanto perdurar essa transferência, ele vai receber esse adicional de 25% sobre o salário dele. Isso só se aplica, esse adicional só se aplica para as transferências que são provisórias. Para aquela que o empregado mudou para sempre, né? Transferência definitiva, ele nunca mais vai voltar, não tem pagamento do adicional. Só tem pagamento adicional quando a transferência ela for provisória. Tudo bem? Bacana. Vamos falar agora do descanso semanal remunerado? Vamos lá. O que é o descanso semanal, então, remunerado, gente? É aquele descanso que é obrigatório, que promove meu descanso, né? Permite que eu conviva com a minha família e que eu faça outras coisas além de trabalhar, né? Mas ela corresponde a um dia de trabalho, tá? Então, seriam 24 horas consecutivas, que é o do descanso semanal remunerado, que eu vou ficar sem trabalhar. Só que além das 24 horas, eu tenho que respeitar mais 11 horas de intervalo interjornada, né? Que é a pausa que eu tenho de um dia de trabalho para o outro. Então, quando esse intervalo interjornada, ela coincidir com o dia do meu repouso, eu ainda tenho, então, na verdade, que somar as duas. Eu tenho que ficar 35 horas sem exercer atividade laboral, tá? Gente, o descanso semanal remunerado, em regra, ele tem que ser concedido aos domingos, de preferência, tá? Mas a gente sabe que tem algumas empresas que têm atividade aos domingos. Logo, aqueles trabalhadores que laboram no domingo, eles têm que folgar outro dia na semana, né? E tem que montar uma escala também para que pelo menos 2 vezes no mês, ou pelo menos 3 a 2 vezes no mês, ele possa ter um descanso no domingo. Mas se ele tiver que trabalhar no domingo, ele vai ter que compensar, ter a folga compensatória na mesma semana, tá? Feriado também é considerado dia de repouso semanal remunerado. Então, feriado, em regra, o trabalhador não pode laborar. Por quê? Porque é dia de descanso também, tá? E feriado pode ser feriado municipal, feriado federal, né, nacional, pode ser feriado civil, religioso, não importa. Se é feriado, considerado feriado naquele local, né, ele não pode ser acionado para o trabalho, em regra. Claro que eu estou aqui partindo da regra, porque a gente sabe que tem alguns trabalhadores
que tem jornadas específicas, né? Mas eu estou falando aqui no sentido geral. Feriado é dia de repouso semanal remunerado. Logo, se você trabalhar em dia de feriado, ou o empregador tem que te conceder uma folga na mesma semana para compensar o feriado que você trabalhou, ou ele tem que pagar o feriado em dobro, que é o dia que você trabalhou, tá? Essa é a regra. Então, o feriado funciona como se fosse domingo. Se domingo é o teu dia de repouso semanal, é a mesma lógica do domingo, tá? Agora, se você elabora no domingo e folga na terça-feira, por exemplo, a terça-feira vai ser o dia do teu repouso semanal remunerado, tá? Toda semana, um dia da semana tem que ser destinado ao repouso semanal. Ai, professora, mas se tiver feriado naquela semana, daí não vai ter o repouso normal? Também tem. Não é porque vai ter um feriado na semana que você vai ter que trabalhar no domingo, por exemplo. Não. Você tem feriado na semana, o feriado é dia de repouso e o outro dia que você normalmente já tirava como repouso também vai ser considerado como repouso semanal, tá? Então, se tiver feriado, você vai ter 2 dias de repouso naquela semana. A regra é essa, tá bom? Quais são os requisitos para o teu direito ao DSR, ao descanso semanal remunerado? Pontualidade e assiduidade na semana. Se eu tiver uma falta injustificada na semana, esquece. Eu vou perder o dia de trabalho, vai ter desconto, porque eu não fui trabalhar, e eu vou perder também o descanso semanal remunerado, tá? Por quê? Porque é requisito legal, ok? E aí, como eu falei para vocês, o DSR, ele corresponde a um dia de trabalho, portanto, o valor do DSR corresponde a um dia de trabalho também, tá? Alguns empregados, o DSR vem destacado no Olerite, no recibo de pagamento. Geralmente, os mensalistas, quem recebe por mês, não vem destacado, não vem separado, porque já está embutido no salário, tá? Porque o seu salário corresponde a 30 dias de trabalho. Só que ninguém trabalha 30 dias de trabalho, né? No mês, você vai trabalhar lá 25, 24, 26 dias, a depender do mês. Só que você recebe por 30, justamente porque você já está recebendo o dia do teu descanso semanal remunerado, tá bom? Gente, para a gente fechar, vamos lá para a tela, olha só. Agora, se porventura eu laborei no domingo ou em feriado, aí tem que ser concedida a folga compensatória na mesma semana, não pode ser depois, tá? Ah, depois de 15 dias eu te dou uma folga. Não existe isso, gente. A folga tem que ser na mesma semana, não pode passar do 7º dia consecutivo. Agora, se eu trabalhar em feriado ou dia destinado ao meu repouso, como por exemplo no domingo, e eu não compensar, aí eu tenho que pagar em dobro mais o repouso semanal. Então, eu pago o repouso do dia e mais pago em dobro o dia trabalhado, tá? Então, essa é a sanção criada pela lei, que é o pagamento em dobro, para aquele trabalhador que vai ser acionado para trabalhar em feriado, que vai ser acionado para trabalhar em dia de repouso dele e não compensado. Bacana? É isso, meus queridos, e com isso eu fecho a nossa discussão. Vamos falar agora do nosso direito às férias, ou seja, a gente vai falar do descanso anual. Em que situações, quais são os requisitos para o teu direito às férias, quando que as minhas férias devem ser concedidas, se eu posso fracioná-las ou não, é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos lá. E a gente começa falando, gente, que as férias, ela tem uma finalidade, né? Qual é? Promover o descanso, é uma norma de saúde e segurança. E para eu ter direito às férias, o que acontece? Eu precisaria, né, preencher o meu período aquisitivo, que corresponde a 12 meses após a minha contratação. Então, vamos imaginar que eu fui contratada lá em janeiro de 2021. Então, em janeiro de 2022, eu adquiri o meu direito às férias. Então, a partir de janeiro de 2022, eu já posso tirar férias, porque eu já preenchi o período aquisitivo. Só que as férias, elas são concedidas no interesse de quem? Do empregador. Então, é ele quem vai decidir quando você vai entrar em férias. Só que ele tem que respeitar o período quê? Concessivo. O período concessivo, ele começa a contar a partir do preenchimento do período aquisitivo. Então, seria 12 meses após o período aquisitivo. Logo, o empregador, ele poderia me conceder as férias até janeiro de 2023. Então, de janeiro de 2022 até janeiro de 2023, as minhas férias devem ser concedidas, tá?
Quais são os requisitos para eu ter direito a 30 dias de férias? O requisito é a assiduidade. Não posso ter o quê? Faltas injustificadas durante o meu período aquisitivo. Se eu tiver até 5 faltas injustificadas, não interfere na contagem das férias. Mas a partir do momento em que eu tenho a 6ª falta injustificada no meu período aquisitivo, né, ou 6 ou mais que 6, aí a gente começa a aplicar uma tabela lá da CLT e aí eu vou perdendo os meus direitos às férias, tá? De forma proporcional, ok? Então, quanto mais faltas injustificadas eu tiver, menos férias eu terei. Então, por isso que a gente não pode apresentar muitas faltas injustificadas. Faltas justificadas em lei vai repercutir no cálculo das férias, não só faltas injustificadas. Vamos avançar, o que mais a gente precisa saber de férias? 30 dias corridos é o período, mas eu posso. Você tem abono das minhas 10 dias, por exemplo, para ter férias, né? No dia a dia, eu vou vender 10 dias de férias. No dia a dia, não vai vender férias, mas sim como você tem abono pecuniário. Então, eu converter em abono pecuniário 1/3 das minhas férias. E aí, vender em casa, eu só posso vender não posso vender mais que isso. Também fracionar as minhas férias em 3 períodos, em 2 ou 3. Desde que nenhum deles seja menos de 14 dias e os demais não sejam inferiores a 5 dias cada um. É proibido iniciar as férias 2 dias antes que antecede um feriado ou 2 dias antes que antecede o descanso semanal remunerado. Como assim, professora? Eu não posso iniciar as minhas férias, por exemplo, vamos imaginar que eu vou começar minhas férias na segunda-feira, só que terça-feira é feriado, então eu já não posso começar as férias na segunda, eu teria que começar as férias na quarta. Por quê? Porque eu tenho que respeitar essa regra aqui, eu não posso começar as minhas férias até 2 dias antes de um feriado, 2 dias antes do dia que eu já vou ter meu descanso semanal remunerado, tá? Para impedir, porque imagina eu começar as férias na segunda-feira, sendo que na terça-feira eu já ia descansar. Ou imagina que o meu descanso é no domingo, aí eles colocam as minhas férias para começar na sexta-feira, sendo que domingo eu já ia descansar, percebeu? Então, para evitar isso, é por isso que as férias não podem começar 2 dias antes. Tá? De feriado, nem do dia do descanso semanal remunerado daquele trabalhador, tá? O que mais para a gente fechar o nosso assunto de férias? Eu tenho que comunicar as férias 30 dias no mínimo antes do início dela, eu tenho que comunicar para o empregado, né? O valor é o salário dele mais 1/3. Se ele tiver salário variável, aí a gente tem que fazer uma média, tá? E 1/3 constitucional. O pagamento tem que ser feito até 2 dias antes de iniciar as férias. E se o empregador não respeitar o período concessivo, ou seja, o empregador conceder as férias após o período concessivo, ou se o empregador não respeitar a data de pagamento das férias, aí a lei impõe uma sanção. Qual é a sanção para o empregador? O pagamento em dobro, tá? Pagamento em dobro. E para fechar, gente, as férias coletivas. As férias coletivas, ela vai ser concedida para um grupo de trabalhador, uma parte, um setor da empresa ou para toda a empresa, vai depender, tá? A empresa tem que notificar o Ministério do Trabalho, os sindicatos, empregados 15 dias antes, tá? E é possível fracionar também férias coletivas? Sim, até 2 períodos aqui, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias cada um. Tá? Então, as férias coletivas também permitem o fracionamento, só que o fracionamento aqui é até 2 períodos. As férias individuais podem ser em até 3 períodos. Bacana? E com isso, então, fechamos a nossa discussão de férias. Vamos a mais uma situação problema? Essa situação prática que a gente vai ver agora, ela envolve 3 temas: equiparação salarial, transferência de empregado e substituição. Vamos lá? E a gente começa vendo ali a situação. Gente, o caso é o seguinte:
O Wagner, que é gerente de um hotel, ele procurou o analista de RH, de recursos humanos, para ele relatar algumas situações e ele queria saber se essas situações, na verdade, ele queria consultar, né, o Fernando, que é analista do recursos humanos, sobre essas situações. Então, o que o Wagner, que é gerente do hotel, queria saber? Primeiro, a situação envolvia dois recepcionistas do hotel, o Aristides e o Ben. Então, olha só. O Wagner falou, gente, que o Aristides e o Ben são recepcionistas, fazem a mesma função, que o Ben foi contratado 5 meses depois que o Aristides, mas que ou seja, o Aristides tem salário superior porque ele fala 2 idiomas e porque ele é mais eficiente que o Ben. Que a grande dúvida do Wagner, gente, do gerente, é se o Ben pode ou não exigir o mesmo salário do Aristides, tá? A segunda situação se refere ao gerente Wagner. Ele quer saber se ele pode ser transferido para outra filial sem a anuência dele. E ele quer saber também se durante as férias dele de 30 dias, o empregado que for substituí-lo vai ter direito ao mesmo salário que ele tem. Então, olha só, são 3 dúvidas aqui. Então, primeiro vamos analisar a situação do Aristides e do Ben. Gente, o Aristides e o Ben trabalham no mesmo local, fazem a mesma coisa, são recepcionistas, as mesmas atividades, no mesmo estabelecimento empresarial. O tempo, a diferença de tempo de função e na empresa entre eles é só de 5 meses. Portanto, eles preencheram os requisitos, né? Tem contemporaneidade, ou seja, eles preenchem praticamente todos os requisitos para ter direito ao mesmo salário. Só que a gente tem que analisar a produtividade deles e a perfeição técnica. E aí a gente tem que levar em consideração a função que eles executam. O fato de um recepcionista falar um idioma, isso gera a possibilidade de ter um aumento salarial, de ter um salário diferenciado? Sim. Por quê? Porque se o Aristides, que é o único recepcionista que fala outro idioma, é o único recepcionista capaz, com habilidade para atender clientes estrangeiros, isso justificaria ele ter um salário maior. Logo, não caberia equiparação salarial. Tudo bem? Agora, em relação à transferência. O Wagner é gerente do hotel, então ele tem cargo de confiança. Cargo de confiança pode ser ter transferência de forma definitiva, sem a anuência do empregado? Sim, então é possível sim transferi-lo. Além do mais, durante as férias do Wagner, durante os 30 dias de férias dele, o empregado que for substituí-lo no cargo de gerente vai ter o direito ao mesmo salário? Sim, porque a substituição é provisória e não é eventual. Então, tem direito ao mesmo salário, tá bom? Então, vamos lá para a gente fechar nossa SP. Olha só. Então, gente, o Aristides e o Ben atendem os requisitos? Então, olha só, a gente vai poder fazer a análise de todos os requisitos e a gente vai ver que sim, com exceção do quê? Da questão da perfeição técnica e da produtividade, tá? Depois vocês façam a leitura com cuidado. A segunda situação, Wagner pode ser transferido? Sim, porque ele tem cargo de confiança. E o empregado que for substituí-lo também vai ter direito ao mesmo salário? Também, né? Então, vocês depois façam a leitura aí da resposta da nossa SP, que na verdade vai retratar justamente isso que a gente conversou agora. Bacana? É isso, meus queridos, e a gente fecha então o nosso momento da decisão, da análise da situação problema. Vamos ao momento de interação? Sim, vamos lá. E olha só, gente, eu tenho um exercício aqui, que é uma análise que envolve substituição de empregados, que eu vou aqui responder junto com vocês já, tá bom? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, façam, por favor, mandem para mim, que a gente vai respondendo. Olha só o que envolve essa questão aqui. A Rosa, ela era engenheira de uma empresa com um salário de R$18 mil. E aí ela foi dispensada sem justa causa, por justa causa. Mas isso é irrelevante para nós, tá? Um mês depois que a Rosa não estava mais na empresa, a empresa contratou a Regina para ganhar R$8.500 no lugar da Rosa, ou seja, para atuar como engenheira. Aí quando a Regina ficou sabendo do salário da antecessora dela, ou seja, do salário da Rosa, ela quis
ter o mesmo salário, né? Ela foi dizer que ela queria o mesmo salário. E ela pode exigir, gente, o mesmo salário? Não, por quê? Porque aqui se trata de cargo vago, né? Aqui a substituição, ela é definitiva, então a Regina não pode exigir o mesmo salário, tá? Porque a substituição aqui não é provisória. Portanto, a nossa resposta aqui é letra A, ok? Eu tenho uma dúvida aqui do pessoal. Ok, olha só, gente, o pessoal aqui de Sobral mandou aqui uma dúvida falando sobre a questão do salário in natura, né, do salário utilidade. Salário utilidade é aquele salário que vai ser pago pelo empregador, mas é um salário que é pago pelo empregador com benefícios, com utilidades. E aí a gente tem que analisar se aquela utilidade, se ela é necessária para eu trabalhar, ou seja, se eu uso aquilo para trabalhar. Se eu uso, não é salário. Mas se for uma forma de contraprestação, é salário e vai repercutir também no cálculo das outras verbas, tá? E aí lembrando que a lei, ela excluiu algumas verbas da caracterização de salário. Tá? Então, por exemplo, uniforme, vale transporte, isso não é considerado salário por expressa disposição de lei. Ok? Também vale alimentação paga em ticket, por exemplo, ou quando você conceder para o empregado mensalidade, livros, também não é considerado salário por expressa disposição de lei, tá bom? É isso, meus queridos, e eu fecho então o nosso momento de interação. Vamos ao nosso momento final de recapitulando. Olha lá na tela. A gente conversou hoje sobre remuneração e salário, vimos que remuneração é ampla, salário é uma espécie de remuneração, as verbas que são salariais e as não salariais. Falamos sobre equiparação salarial, substituição e transferência de empregados e finalizamos a nossa aula falando sobre o descanso semanal e o descanso anual, que são as férias, visto os requisitos de cada um, não é? Então, são esses os assuntos que a gente abordou na aula de hoje. Eu espero que tenha sido conhecimento útil para vocês, tá bom? Deixo aqui meu abraço, um ótimo final de semana e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau.